Olá pessoal, agora a gente vai ver como que funciona a tecnologia CMOS, que usa MOSFET, é daí que a gente tem o MOS, só que agora a gente tem esse C, que significa complementar. Isso quer dizer que a minha lógica ela vai ser complementar. Basicamente eu vou ter minhas duas possibilidades aqui, onde eu tenho VDD, uma linha chamada VDD e uma linha chamada GND ou terra, onde eu tenho aqui basicamente uma fonte de 1, sinal lógico alto, e aqui uma fonte de zeros, sinal lógico baixo, sinal baixo. E o meu circuito, a minha lógica, ela vai ter uma saída. Então a minha saída S aqui, por exemplo, ela vai estar conectada por meio de uma rede pull-up, que vai puxar o meu sinal para o nível alto. E ela vai estar conectada também a uma rede chamada pull-down. Então eu tenho a rede pull-up e pull-down. Então aqui eu tenho a pull-up, puxa para cima, e a pull-down. Então são duas redes que elas vão funcionar de forma complementar. Quando uma está ativada, a outra está desativada e vice-versa. Ou seja, o meu fio aqui, meu sinal S, ele vai estar ligado ou à fonte de 1 ou à fonte de 0. Nunca aos dois ao mesmo tempo. Senão seria um curto-circuito se as duas redes estivessem ativadas. O VDD está ligado à terra. Então basicamente eu tenho a minha lógica aqui, eu tenho que construir uma rede complementar, uma rede de pull-up e uma rede de pull-down. Essa rede aqui ela vai sempre usar o PMOS. De forma grosseira, por transportar bem o sinal alto. Por transportar bem carga positiva. E aqui também, de forma grosseira, eu vou usar o NMOS, que é para transportar bem carga negativa. Então eu tenho PMOS usado na rede de pull-up e NMOS usado na rede de pull-down. Então aqui eu tenho a entrada da minha lógica, quantas entradas tem, 1, 2, 3, 4 entradas, minha porta lógica, minha função lógica, onde ela vai estar conectada, a minha entrada vai estar conectada a essas redes de pull-up e pull-down, isolada, eu vou usar transistores, então o gate, a porta sempre está isolada do resto do circuito, E a minha saída S, ela não vai se conectar fisicamente à minha entrada, mas ela vai se conectar fisicamente ou ao VDD, para ter a saída 1, ou ela vai estar ligada ao terra, para ter minha saída 0. Então a ideia de complementar é que eu vou usar transistores nessas duas redes complementares para que eu consiga construir o meu sinal lógico, onde S vai estar ligado no 1 ou no 0. Isso porque tem grandes vantagens em comparação a usar somente PMOS ou NMOS, que a gente vai ter consumo energético menor do que se usasse, quisesse construir uma lógica usando só PMOS ou NMOS, ruído também vai ser melhor. Então a gente tem várias vantagens em usar CMOS em relação a só PMOS ou NMOS. Então como é que a gente faz isso de um termo um pouco mais prático? Como é que a gente visualiza isso em uma porta lógica? A primeira porta lógica que a gente vai construir aqui então é a nossa porta inversora. Certo? Então a inversora aqui, ou a não, a NOT, onde se eu tenho o sinal alto aqui, a minha saída nela vai ser sinal baixo. E da mesma forma, se eu tenho sinal baixo aqui na entrada, a minha saída vai ser sinal alto. Certo? Então a entrada da inversora é simples. Então eu tenho A, o resultado da minha inversora seria o A negado. A minha tabela verdade ali. Então se eu tenho 0, a saída é 1. Se eu tenho 1, a minha saída é 0. Então essa seria a tabela verdade da inversora. Como é que a gente faz isso em CMOS? Então eu vou ter ali meu fio que tem a fonte de 1s, meu fio que tem a fonte de zeros também, certo? Que é como a porta CMOS funciona, Toda porta lógica ela vai ter também aqui a conexão do VDD e a conexão do terra, certo? No terra do circuito, ou seja, no sinal 0 e no sinal 1. Quando a gente faz os diagramas, a gente omite essas conexões aqui. A gente só tem as entradas e as saídas da porta lógica. A gente não tem a conexão do VDD e do terra desenhado, porque toda porta vai ter isso. Então a gente acaba não desenhando essas conexões. Então o que eu tenho? Eu tenho basicamente uma entrada, que eu vou chamar aqui de X. Vou apagar essas coisas aqui. E eu vou ter uma saída que é Y. Então, mudando a minha tabela verdade, a minha entrada é X, a minha saída aqui é Y.
Né? Se x é 0, y tem que ter o valor 1. Se x é 1, y tem que ter o valor 0. Então, eu vou ter que construir a minha rede de pull-up e pull-down. Então, essa aqui é a minha saída y, eu tenho aqui a minha entrada x. Eu tenho que construir agora isso com transistores. A minha rede de pull-up vai usar transistores do tipo PMOS. Certo? Então, o símbolo do PMOS é aquele onde eu tenho uma inversora. E a minha pull-down ela vai ter basicamente NMOS. Então, meu símbolo ele não tem a bolinha de inversora. Então, a minha rede de pull-up sempre usa PMOS, a minha rede de pull-down sempre usa NMOS. Então, X eu tenho que conectar a esses transistores para que a minha lógica comece a funcionar, a operar. E a porta inversora ela é dessa forma, a gente já vai entender como que isso funciona. Né? Então, aqui eu tenho dois transistores. Lembrem que aqui eu tenho uma camada isolante, certo? Então, o meu fio X ele nunca vai se conectar diretamente ao fio Y. E o que acontece é que esses transistores eles podem estar ligados ou desligados. Então, lembrando que PMOS, como é que ele funciona? Se eu tenho 0, quer dizer que ele está desligado. Se eu tenho nível alto, 1, quer dizer que ele está... Desculpa. PMOS, se eu tenho 0, ele está ligado, ativado. Se eu tenho 1, ele está desativado. Né? Ele funciona de forma invertida, onde o símbolo do PMOS é o que tem a bolinha. Então tem a bolinha ali. Já o NMOS, como é que o NMOS funciona? Se eu tenho 0, quer dizer que ele está desativado. Se eu tenho nível alto, o 1, quer dizer que ele está ativado. Então o símbolo do NMOS é aquele que não tem a bolinha de inversão. Então esses são os transistores que eu coloquei ali. Então, apagando esse verdinho aqui, eu tenho esse isolante entre os dois. Né? Então, o que acontece com o X se o X tem um nível alto, por exemplo? Nesse circuito aqui, na rede de pull-up, o que vai acontecer? Está chegando o nível alto aqui, na porta, no gate dela. Nível alto quer dizer que esse aqui está desativado. Se ele está desativado, quer dizer que é como se esse fio estivesse cortado. Certo? Já aqui no NMOS, como é 1, é o mesmo sinal X, está chegando nos dois, certo? Aqui eu vou ter 1, meu transistor vai estar ativado. Quer dizer que aqui eu vou ter ele ligado, um fio conectado. Ou seja, eu tenho que a minha corrente, deixa eu ver uma outra cor aqui para a corrente, um azul claro, ou minha conexão basicamente, ela vai ligar o Y, a minha fonte de zeros, né? Porque eu tenho aqui um canal, né? O meu transistor está ligado, eu vou ligar o Y na minha fonte de zeros. Então a minha saída Y no final vai ser 0. Se X tem o sinal alto, 1, o Y ele vai se conectar ao terra do circuito, a fonte de zeros. Então eu vou ter um 0 na saída. Então essa é a ideia do complementar. A rede pull-up vai estar desligada e a rede pull-down vai estar ligada, ativada. Então esse é um caso. O outro caso é se eu tenho o meu sinal contrário ali. Então esse aqui, em vez de ser 1, o que acontece? Se em X eu tenho o sinal baixo, o 0. Então aqui eu vou ter um 0 e aqui também eu vou ter um 0. Então agora, no NMOS, 0 significa que isso aqui está desativado, eu não tenho conexão aqui. E 0 no PMOS significa que ele está ativado. Esses dois lados, a fonte e o dreno, estão conectados. Ou seja, agora Y, ele não tem um caminho que chega à fonte de zeros, mas ele tem um caminho que chega à fonte de uns. Então agora Y não vai ter a saída 0, vai ter a saída 1, porque ele ligou no VDD do circuito. Na tensão ali alta do circuito quer dizer que eu tenho sinal alto, 1. Então se a entrada é 0, a minha saída de Y é 1. Se a entrada é 1, a minha saída de Y é 0. Então a ideia toda do CMOS é basicamente essa, é fazer essas duas redes complementares. Então enquanto a pull-up está ativada, eu vou puxar minha saída para o nível alto. E se ela está ativada, quer dizer que a pull-down está desativada. Da mesma forma, o contrário. Se a pull-up está desativada, a pull-down vai estar ativada. Então S ele vai estar ligado, no caso de portas lógicas, a gente vai ver depois o que acontece, como é que a gente pode desconectar as duas redes, né?
No caso das portas lógicas básicas, sempre uma delas vai estar ativada e a outra desativada. Então, vou ter S conectado a 1 ou ao 0. A fonte de 1 ou a fonte de 0. A saída dele, né? O S aqui, no caso o Y aqui que eu coloquei na inversora, vai ser 1 ou 0. Ligado no VDD, na fonte de 1 ou ligado no 0, fonte de 0. Então, rede de pull-up, a gente sempre usa PMOS, e rede de pull-down, a gente sempre usa NMOS. Então, basicamente, CMOS é isso, usar as duas redes de forma complementar. No próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente cria agora as outras portas mais avançadas, como é que a gente cria lógicas também mais avançadas, né? Como é que eu crio, no caso a gente vai ver que é melhor criar NAND NOR do que AND e OR, como eu crio uma lógica qualquer, um XOR ou uma lógica mais complicada, uma expressão booleana de 4, 5 entradas, 3 entradas, como é que eu crio ela em CMOS.